São 7 horas, vamos começar a nossa tertúlia, né? E, como de praxe, queria agradecer a presença de todos, pela presença, que certamente será uma tertúlia bastante concorrida, pela programação do nosso querido Pompeu, da nossa querida Francis e nossa querida Márcia, que vai ler a oração de São Francisco, Márcia, né? Podemos iniciar, então. Então, oração de São Francisco. Senhor, espera só um pouquinho que eu vou aumentar o som aqui. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, Márcia. Muito bonito. Muito bonito. Então, em seguida, nós vamos ouvir a nossa querida confreira Francis no nosso momento acadêmico. Então, volto a dizer que o momento acadêmico, Raquel, boa noite, tudo prazer te ver, viu? Volto a dizer que o momento acadêmico foi uma evolução que nós encontramos, até a sugestão da própria doutora, com a nossa confreira Francis, que pensou em até admitir 2 palestras no mesmo dia. Então, ao invés de ter 2 palestras, nós evoluímos para minuto acadêmico para momento acadêmico, né? Então, a nossa confreira Thais chegando conosco. Que prazer te ver, Boa Thais. noite, Thaís. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pela presença, viu? Então, eu queria passar a palavra para a nossa querida confreira Francis de Azevedo, para ela apresentar seu momento acadêmico, que vai falar com muita eloquência sobre o nosso querido, saudoso Paulo Natanael Pereira de Souza. Querida confreira, Francis. Pois não. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Primeiramente, eu agradeço o convite do nosso presidente Juarez Avelar, que então me convidou para este momento acadêmico. E, à época, eu elegi uma personalidade de nossa academia, mas, infelizmente, nesse ínterim, veio a falecer o nosso estimado confrade Paulo Natanael Pereira de Souza, que ocupava a cadeira número 1 do nosso sodalício, cujo patrono é Machado de Assis. Eu poderia, neste momento acadêmico, num período tão curto, tecer, não digo, mas falar sobre a biografia, a extensa biografia do nosso querido Paulo Natanael Pereira de Souza. Como os senhores sabem, ele foi empossado no nosso sodalício no dia 16 de março de 2005, e foi nosso presidente na gestão de 2014 a 2015. Falar onde ele nasceu, falar sobre a família dele, falar que desde os 4 anos de idade ele foi alfabetizado, falar que ele já foi o nosso secretário de Educação, falar que ele residiu na cidade de São Carlos, que ele residiu na cidade de Tupã, e que ele, com apenas 18 anos de idade, esteve à frente de uma classe de mais de 50 alunos, muitos deles poderiam até ser seus pais, não é verdade? Falar que ele cursou em Marília a Faculdade de Ciências Econômicas, formando-se também
em economista, além, obviamente, de um educador. Falar que ele foi detentor de inúmeros títulos, como professor honoris causa de numerosas universidades de São Paulo e outros estados, do seu doutoramento em educação pela Universidade Mackenzie, foi membro de bancas de mestrado, doutorado e etc. Ele possui milhares de textos, contendo pareceres técnicos, conferências, aulas inaugurais, entrevistas, em colunas de imprensa e diversos estudos, principalmente em educação, onde tem mais de 20 títulos de cidadania honorária de municípios brasileiros, que ele foi membro das Academias Paulista de Letras, da nossa, como eu já citei, e da Paulista de Educação e da Paulista de História. Que ele escreveu diversos livros, artigos, etc, etc, etc. Mas tudo isso, como é de conhecimento público, está no Google, está no nosso site, está em diversos livros aí escritos no Brasil e no exterior também. No entanto, o que não se sabe, e é de conhecimento de poucas pessoas, a não ser para quem teve o privilégio de conviver e compartilhar momentos com o homenageado de hoje, é que Paulo Natanael era um gentleman, sempre pronto a nos atender, perspicaz, elegante, com as palavras e no trajar, mansidão no olhar, no andar, no falar, um sorriso sempre eterno, cativante, objetivo e criterioso em suas argumentações. O que mais me impressionou, de certa feita, foi quando eu me deparei com o coração amoroso de Paulo Natanael para com sua amada esposa Irene. Que amor incomparável o Paulo tinha para com Irene, tanto que ele editou, em 2009, este livro que se chama Irene no Céu, um exemplo de mulher, onde expõe, sem pejo algum, com todo o ardor do seu coração apaixonado, seu imenso amor por ela, que o acompanhou desde que a conheceu em Tupã, ou seja, por mais de 50 anos. E isso foi quando ele foi para o Tupã para assumir a cadeira de História Geral e do Brasil. Isso em 1951. Ouçam esta passagem deste livro que eu estou lhes mostrando, as folhas 40 e 41. Abro aspas. De repente, de uma rua perpendicular à avenida, surge um vulto de mulher, toda produzida, sapatos de salto alto, roupa de grife, um tailleur de linho vermelho, e aquele andar civilizado e gracioso que me deixou paralisado de espanto. Parecia uma visão do outro mundo. Pensei comigo, não é daqui, deve ser professora, e secundária, porque primária não tem dinheiro para tanto chiquê. Vou segui-la. Acho que o seu destino e o meu é o mesmo que o meu. E lá fui eu no seu encalço, sem sequer desconfiar de que, naquele momento, meu destino sofria uma redefinição de rumos. Estava decretado que eu a iria seguir pela vida fora, se bem não houvesse ainda sinais de decodificação desse enigma do nosso destino, o meu
e o dela. Fecho aspas. E notem bem que ele, ao ir para Tupã, deixara a namorada firme lá em São Carlos. Como diz ele, uma bela morena, educada no Sion de Petrópolis e próspera fazendeira de gado e café, lá na estação de Visconde do Rio Claro. Quanto a Irene, ela também. Ela continuava firme com o Márcio, seu queridinho, dos tempos de faculdade em Campinas. Fecho aspas. Contudo, diz ele no livro, os momentos que passavam juntos nos almoços, jantares e happy hours, no fim da tarde do cinema e à noite, Sim. foram tornando-se Tô companheiros fazendo inseparáveis, transformando em amor. É o que eu sei. Eu já Tem pus um aí, mano. microfone aberto. Atenção, pessoal, tem microfones abertos aí. Por favor, vamos fechar. Então, desse convívio, eles passaram, então, a namorar. Assim, em 1953, quando se casaram em agosto, foi o início de um amor incomparável, inesquecível e harmonioso. Após 50 anos desse sonho, contado em prosa e verso, diz o nosso querido Paulo Natanael, abro aspas, ela morreu de mansinho após 2 dias de uma cruel agonia, parando de respirar por detrás daquela máscara de oxigênio que lhe escondia o rosto. Não pude vê-la, nem ela a mim, na hora mais importante do nosso destino, a hora de nossa morte. Amém. Fecho aspas. Depois desse momento doloroso, Paulo Natanael versejou sua dor em 4 poemas candentes, todos sob a denominação Irene, as folhas 30 a 33, que agora eu destaco rapidamente, terminando a minha explanação. Irene 1. Deles também. Quando me lembro do teu jeito triste, com esse olhar tecido de aço e sonho, neste soneto aponho neste soneto minha dor aponho, e nele choro o dia que partiste. E no final ele diz, de ti ficou-me a foto em que, sorrindo, provocas em minha alma enorme aperto e no meu todo um quê de desacerto. Irene 2. Quando te vi pela primeira vez subindo aquela rua de Tupã, toda elegante num taier xadrez, um outro sol nasceu nessa manhã. Segui teus passos, minha cara Irene, sem nem saber de que nosso futuro, urdido pelos fios de amor perene, nos uniria no querer mais puro. Assim vivemos por 50 anos, numa ciranda infinda de carinho, sem nunca imaginar que a morte um dia, com suas vestes de alargados panos, viesse se meter em nossos ninhos para te levar para a campa fria. Irene 3. Tenho um retrato teu, em que apareces tão combalida e tão desamparada, que ao vê-la mando aos céus minha preces para que Deus a tenha, minha amada. Quando tirei-te a foto de que falo, não me dei conta, a vida se esvaía. Sobre a cabeça branca, um sacro halo de luz da outra vida se acendia. Como chorei no dia em que partiste. Não quero acreditar na tua ausência, passado 1 ano de falecimento. E aqui fiquei, dos homens o mais triste, a cultivar a dor e o desalento, até que chegue o fim desta demência. E por último, Irene 4. Já são 2 anos sem te ver, querida, chamada que tu foste ao céu de Deus,
deixaste-me tão só no fim da vida, sofrendo a ausência dos encantos teus. Quisera ter-te ainda nos meus braços, para sorrirmos e chorarmos juntos, trocando ideias sobre mil assuntos, estreitando do amor os fortes laços. Se onde estiveres tudo for bonança, sem o penar dos dias desta terra, talvez eu possa descansar da guerra e desarmar-me dessa espada e lança. Só não sei se serei capaz, amada Irene, de acostumar-me a este vazio perene. Salve, Paulo Natanael. Muito bem, muito obrigado. Parabéns, Transmitiu Francis. com muita emoção, muito bonito. Eu não tive o prazer de conviver com o Dr. Paulo Natanael, encontrei com ele apenas uma vez, numa posse de um acadêmico, em uma outra academia. Ele me recebeu muito bem, foi muito generoso comigo, muito amável. Foi a primeira e a última vez que eu o vi. Então, nos seus funerais, nós estávamos lá presentes, organizamos a missa sétimo dia, e ele continuou conosco e será nosso homenageado no congresso nosso dia de novembro. Muito obrigado, doutora Franz, pela sua belíssima apresentação, que preencheu por inteiro o momento acadêmico com a figura ilustre do nosso querido Paulo Natanael. Muito obrigado, doutora Franz. Dando sequência na nossa tertúlia de hoje, nós temos o prazer de ouvir o nosso querido doutor Antônio Carlos Lima Pompeu, que vai nos falar sobre um tema muito importante que acomete grande parte, a maioria dos homens, sobre o câncer de próstata e o que precisamos saber. Antes, porém, queria dizer duas palavrinhas sobre o nosso querido conferencista de hoje, doutor Pompeu, que ele consta que ele nasceu em São Paulo, mas viveu grande parte do seu tempo lá em Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, é um cidadão brilhante lá de Mogi Guaçu. Ele estudou no colégio primário, fez o científico, e em 1963 ele foi aprovado no concurso para o vestibular de Botucatu. Nós quase fomos colegas de turma, viu? Se eu não passasse no vestibular no Rio de Janeiro, eu viria para São Paulo para concorrer com vocês aí na Santa Casa e em Campinas. Mas o Pompeu tem uma carreira brilhantíssima pela que ele construiu, as forças de trabalho, de dedicação. Ele foi professor universitário, tendo defendido tese de mestrado, doutorado e livre-docência. Foi aprovado no concurso para professor titular da cadeira de urologia da USP. É um professor importantíssimo do cenário da urologia e da medicina no geral. E ele, dentro do paralelismo que nos afronta, que nos conduz, ele estagiou no Sick Children's Hospital em Londres. Tem o microfone aberto, por favor. Então, eu também fui estagiário desse hospital, Pompeu, em 1973. Você esteve lá em 75, né? 78. E o doutor Pompeu é professor titular de urologia da faculdade, como eu já falei, da Faculdade de Medicina, foi aprovado no concurso em 2005. É professor associado de urologia da Organização da Educação e Cultura. É professor graduado e pós-graduado, regente e aprovado em vários concursos para professor titular de urologia, e tem uma carreira brilhantíssima, produtividade muito grande, um conferencista emérito que enobrece a classe dos urologistas e da medicina em geral. De sorte que, para nós, da nossa academia, é um prazer muito grande ter recebido o Dr. Pompeu como nosso mais novo grupo dos eleitos para a imortalidade da nossa Academia Cristã de Letras, e mais ainda por conviver conosco cotidianamente nas nossas atividades. Eu acho que eu fico muito honrado em presidir a nossa academia num momento como esse, do professor Pompeu,
de ter você como nosso conferencista de hoje, para falar de um tema tão importante como todos os outros temas também que foram aqui apresentados, mas esse em particular que acomete a saúde e a vida de todos os homens, né? Então, renovo que é uma satisfação muito grande e está com o senhor a sua palavra e agradecer mais uma vez, em nome da academia, pela sua honrosa participação. Boa noite mais uma vez a todos. Eu quero agradecer esse honroso convite, presidente Juarez. É uma honra para mim me dirigir a essa seleta plateia. Eu peço desculpa aos meus colegas médicos, mas eu vou tentar ser o mais simples possível, porque eu acho que com simplicidade os temas poderão ser melhor absorvidos por todos. De tal maneira que agradeço. E o tema que eu vou abordar é de enorme interesse médico e que apresenta muitas controvérsias, é bastante complexo, e eu pediria, então, para vocês a licença de compartilhar alguns diapositivos que eu acho que vão favorecer essa apresentação. Então, peço licença para compartilhar. Share, tenho que... Desculpe, eu estou me situando aqui. Vocês estão me acompanhando? Estamos, agora também. Muito bem. Tá bom. Bem compartilhado. Desculpe. Então, nada esse tema é bastante complexo. Então, o que eu pretendo é fazer um voo panorâmico sobre os tópicos que me parecem de maior interesse geral. Ou seja, a incidência desse tumor, quais são os fatores de risco para o seu desenvolvimento? Dá para prevenir? Dá para diagnosticar? Ele é tratável? Qual é a expectativa dos pacientes após o tratamento? Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar para vocês o que é a próstata, né? A próstata é uma glândula que se situa logo abaixo da bexiga. Ela atravessa a uretra e ela tem mais ou menos do tamanho de uma noz, e ela tem duas funções que são importantes. Ela participa da produção do líquido do esperma, participando inclusive na sua nutrição. E produz também uma glicoproteína, que todos já ouviram falar, que é o PSA, que é importante para a liquefação do sêmen durante o processo sexual, da ejaculação e da reprodução. É interessante que a próstata ela cresce continuamente com a idade, e assim sendo, um bebezinho, a próstata pesa mais ou menos 1 grama, com 12, 4, 25, 20, e é comum que um paciente aos 70 anos apresente próstata entre 30 a 60 gramas, sem que isto necessariamente se traduza num processo tumoral. Chama a atenção que o crescimento prostático
depende muito do nível do hormônio masculino, ou seja, a testosterona. Então, se um bebezinho ou uma criança perder seus testículos, e os testículos são os órgãos que elaboram a testosterona, esse indivíduo vai ter sempre a próstata minúscula e jamais vai ter câncer de próstata. É claro que não vamos fazer, evitar câncer de próstata fazendo retirada dos testículos, mas fica aí a nota de curiosidade. A próstata é sede de várias enfermidades. Prostatites, ou seja, infecções da próstata, em geral bacterianas. A hiperplasia benigna, que acompanha a maioria dos homens e que pode dar sintomas, a próstata aumenta, é um aumento benigno e pode trazer consequências miccionais. Isto a maioria dos homens experimenta. E também o câncer, que acontece porcentualmente em 20% dos casos das doenças prostáticas. Câncer. O que é o câncer? O câncer é um crescimento desordenado de células de um órgão, no caso da próstata, e que invade o tecido normal. Essas células anormais têm a normalidade de multiplicação e podem migrar para outros órgãos e dar filhotes, ou seja, um tumor metastático. Esse tema câncer, na linguagem original, já foi descrito desde os primórdios da medicina por Hipócrates, vários séculos antes de Cristo. Chama muito a atenção o câncer da próstata, que é o tumor mais prevalente do homem após os 50 anos. Só é superado por câncer de pele, que nós não damos muita atenção pela baixa agressividade. Então, é o tumor mais frequente. E a segunda causa de óbitos por tumores nos homens. Só superado pelos tumores do pulmão. E, portanto, só é superado pelo cigarro. Chama atenção também olhando o plano mundial. Que em vermelho, falando-se em incidência, em vermelho, alta incidência, azul, intensidade moderada, intermediária, e os países onde tem baixa incidência, em amarelo. Chama atenção esse vermelho na América do Norte, na Europa Ocidental e na Austrália. Isto já causou muita polêmica dos porquês, mas acredita-se que fatores ambientais, clima, alimentação principalmente, sejam responsáveis, ou seja, fatores ambientais. Isto pode ser comprovado na prática, porque onde se tem baixa incidência deste tumor, que seja na Ásia, por exemplo, essas populações asiáticas ou japonesas que emigram para os Estados Unidos após a primeira geração, eles já passam a ter as mesmas taxas de tumor de próstata do que os americanos. No Brasil, nós consideramos uma faixa intermediária. Quando nós comparamos o Brasil com os Estados Unidos, isso aí é um estudo de alguns anos atrás, mas a população dos Estados Unidos é maior, nós sabemos, mas em termos de casos novos, nós temos 3 vezes menos. Nos Estados Unidos tem 3 vezes mais. Nós diagnosticamos um câncer de próstata cada 7 minutos. Nos Estados Unidos, cada 2 minutos. Nós temos uma morte a cada 40 minutos. Nos Estados Unidos, cada 18 minutos. Com relação ao risco
de um indivíduo desenvolver câncer de próstata, estima-se que aproximadamente 13% da população masculina vai ter câncer de próstata durante a vida diagnosticado. Eu falo diagnosticado porque o câncer de próstata na idade, se nós pegarmos a faixa populacional depois dos 70 anos, depois dos 80, o indivíduo não tem sintomas e não se diagnostica o câncer de próstata, o câncer. No entanto, essa faixa populacional, quando morre de outras causas e vai para autópsias, nós encontramos, em pacientes sem nenhuma queixa conhecida anterior, nós encontramos uma taxa de aproximadamente 30%, ou seja, um terço dos homens depois dos 80 anos tem câncer de próstata diagnosticado ou não, e admite-se que com 100 anos, quem durar 100 anos vai ter câncer de próstata em 100%. O risco de morte de um paciente, de uma pessoa que nasce hoje, de morrer de câncer de próstata é de 6%. Chama atenção, e esse é um tema extremamente importante, que 90%, se nós diagnosticarmos o câncer de próstata na fase inicial, nós podemos tratá-lo, não é tratá-lo, nós podemos curá-lo. E por isso que nós advogamos tanto o diagnóstico precoce, porque nessa fase nós podemos tratar, nós podemos curar. Fatores de risco. Tem fatores que são confirmados, outros que são suspeitos ou concomitantes. Confirmados, idade. Quer dizer, depois dos 50 anos, a taxa de câncer de próstata é bastante alta, como já vimos, e abaixo dessa idade torna-se muito menos frequente. Admite-se que existe um termo chamado senescência imunológica, e depois dos 50 anos nós começamos a ter a resposta imunológica menor, e é por isso que nós, mais idosos, não velhos, pelo amor de Deus, temos uma propensão muito maior de termos tantas doenças, e principalmente oncológicas, tumores. A história familiar é muito importante, o que dá uma conotação genética a esse tumor. Com relação à raça, é interessante notar que os asiáticos têm uma incidência baixa, já foi dito isto. Os brancos bem mais altos, e os indivíduos de etnia negra. Agora não pode mais falar em raça, pelo amor de Deus. De etnia africana, ou negros, eles têm mais tumores. E chama atenção também que os tumores neste grupo de pacientes são mais graves. Fatores suspeitos. Gordura na dieta. É interessante no consultório, nós vemos tantos pacientes com câncer de próstata, em geral, são todos muito bem nutridos numa fase inicial. Na exposição, baixa exposição em locais de exposição baixa de luz ultravioleta. E, como eu já disse, a localização geográfica. Eu falei da herança familiar. Só como curiosidade, o indivíduo que tem um parente de primeiro grau, pai, irmão, tem 2 vezes mais risco de desenvolver câncer de próstata. Com 2, 5. Com 3, 10 vezes mais. De tal maneira, isso já chama a atenção de nós, urologistas, de nós médicos, que os pacientes que têm parentes de câncer de próstata, ou as mulheres que têm câncer, as parentes têm câncer de mama e tumor de próstata de mama são primos, nós advogamos que o diagnóstico, o exame preventivo, ou seja, de preventivo é maldito, é para o fazermos, nós buscamos diagnóstico precoce, quando é a fase que nós podemos tratar. O câncer de próstata não escolhe cara. Robert De Niro, Ben Stiller, prefeito de Nova York, Rodolphe Giuliani, presidente da França, François Mitterrand, que morreu de câncer de próstata. William Whitmore, eu tenho um apreço especial por esse homem,
por esse médico. Ele era o professor titular do Memorial Hospital quando eu fiz meu fellowship em 1975. Esse senhor era o urologista mais famoso do mundo e quis o destino que ele morresse de câncer de próstata. E, recentemente, o rei Charles III. Como é que nós diagnosticamos tumor de próstata? Nós diagnosticamos câncer de próstata conforme nós temos que diagnosticar qualquer doença. Existe um tripé que o médico não pode afastar-se. A história do paciente, a queixa do paciente, os seus antecedentes, o conhecimento dos seus antecedentes. A entrevista é fundamental. E o nosso termo em medicina chama-se anamnese. É a história completa do paciente. A segunda perna do diagnóstico é o exame físico. E na próstata chama atenção o exame físico geral, medir a pressão, auscultar o pulmão, palpar o abdômen, mas o toque retal, que dá informações precisas sobre o estado da próstata. Temos alguns exames que vinculam-se muito com a próstata. Uma delas é aquele PSA que nós já apresentamos que ela produz. Porque o câncer de próstata, em geral, tem o PSA aumentado. E vamos tecer comentários sobre isso, porque é um tema bastante interessante. Em exames complementares, é a terceira perna do diagnóstico de um médico. História, exame físico e exames complementares. Ai daqueles que só fazem seu diagnóstico, o seu trabalho baseado apenas em exames. Mas entre estes, chamou a atenção o ultrassom, que não é invasivo, mas é pouco específico. Mas atualmente nós temos um exame chamado ressonância magnética multiparamétrica. Essa é a última geração da ressonância magnética, que permite que nós podemos visualizar a próstata e mais, podemos ter uma ideia de qual é o seu conteúdo, porquê do seu aumento, se tem um aspecto infeccioso, de um tumor benigno ou de um tumor benigno. A ressonância magnética revolucionou a nossa prática. E para confirmar o diagnóstico, nós devemos fazer a biópsia. Quando nós falamos em sintomas, o mais importante é que, em fases iniciais, o câncer da próstata é assintomático. Em geral, é assintomático. O que faz com que os homens não procurem exames preventivos. Mas pode ter sintomas, e são muito pleomórficos. Pode ser uma dificuldade miccional, porque a próstata está crescendo e ela envolve a uretra. Comprimindo a uretra, o indivíduo passa a ter dificuldade para urinar, o jato de urina fica mais fino, urina em 2 tempos, acorda à noite para urinar, toda hora está urinando, o intervalo miccional é menor. Mas pode dar outros sintomas ainda de ordem sistêmica. Esse tumor ele tem uma avidez por osso. Quando ele sai da próstata, ele se dissemina por via linfática, por via hematogênica, ou seja, por linfáticos e pelo sangue, para os gânglios regionais pélvicos, embaixo do abdômen, e para os ossos. E quando o indivíduo tem metástases de ossos, é comum que ele comece a apresentar dor óssea, eventualmente fraturas patológicas. Pode acometer, nessa fase avançada, o seu estado geral, com anemia, fraqueza, entre tantos outros sintomas, é o que torna esse tumor bastante pleomórfico do ponto de vista do diagnóstico por sintomas. O toque retal, muito discutido. Eu não quero fazer o toque retal, é desagradável. É como fazer o exame ginecológico das mulheres. Mas, a nossa vez, pela maioria dos urologistas, o toque retal é fundamental e é um exame complementar do exame físico. E o que eu vou ver com esse toque retal?
O que chama atenção, o que é importante, é nós verificarmos que a próstata que aqui está, ela é contígua ao reto. Então, quando se faz um toque retal, nós podemos, essa estrutura é muito fina, e nós podemos tocar e examinar a próstata. E, por simples desse exame, nós podemos avaliar o tamanho, a consistência. O tumor, em geral, tem uma consistência aumentada, pétrea. Nós podemos identificar nódulos. O indivíduo pode ter uma sensibilidade muito grande, e, em geral, isso não é o tumor, mas sim o processo inflamatório. E nós podemos, através desse toque ainda, termos noção dos limites desse tumor. Se ele está localizado na próstata, hoje ele já provavelmente tenha se estendido, e isso tem importância fundamental do ponto de vista de prognóstico, de diagnóstico e de tratamento. Qual a importância do PSA que nós já falamos? A importância é relativa, porque o PSA ele aumenta em doenças benignas e malignas. As prostatites dão os PSAs muito altos. Eu atendo muito paciente que vem porque o PSA está desesperado, estão desesperados porque o PSA está muito alto. Diz, olha, depende, vamos examinar, vamos ver. Tantas doenças podem ocasionar aumento, quantas afecções prostáticas, o aumento benigno e também o câncer. Altera-se o PSA depois do exame, depois de relações sexuais, depois de exercícios, como, por exemplo, bicicleta, cavalgar. Nós estamos, nesse momento, tendo o Tour de France. E eu me lembro de exames executados nesses corredores que ficam um mês pedalando, sentado naquele selim duro, fazendo massagem prostática o tempo inteiro. E existe um aumento assim, exagerado, absurdo do PSA, em termos de 800 nanogramas por ml, quando os índices de normalidade devem ser abaixo de 3. Então, o PSA tem sua importância? Tem sua importância, mas é uma importância relativa. Quando é que ele é muito importante? Ele é muito importante para o segmento dos pacientes que nós operamos a próstata, e se ele for submetido ao tratamento cirúrgico, nós retiramos a próstata. E se tiramos a próstata, o PSA deve cair a níveis ser próximos a zero. Se no segmento de um paciente que está operado, o PSA caiu, mas, apesar do paciente continuar assintomático, o PSA está aumentado. Mesmo sem outros sintomas, se tem ovo, tem galinha. Se tiver o PSA aumentado, depois de tratamento cirúrgico da próstata, procure, porque tem metástases ou tem desenvolvimento no local de origem. A ressonância magnética, só para mostrar como é feito, é um exame demorado, não é barato. E, na atualidade, essa ressonância magnética que nós fazemos quando o paciente tem suspeita, né? Tem queixas miccionais, eu fiz o toque está alterado, vamos fazer uma ressonância magnética para ver como é que está essa próstata, e nós podemos avaliá-la bem e darmos, inclusive, notas. Tem um termo, chama-se PIRADS, que varia, que é a nota de 1 a 5. E os radiologistas especialistas dão isso com bastante precisão. E nós sabemos dessa interpretação que quando o PIRAD está entre 1 e 2, provavelmente aquele é um aumento benigno da próstata. Aquele paciente que procurou porque tem pequenas irregularidades da próstata, que o toque ou o toque está um pouco irregular, tem indicação de fazer a ressonância magnética. E se a nota for de 1 a 2, isso fala muito a favor do processo benigno. Por outro lado, esse mesmo indivíduo que tem a nota
da ressonância magnética é 4 ou 5, ele é altamente suspeito de câncer. E esses pacientes obrigatoriamente devem ser submetidos à biópsia. E o 3? O 3, infelizmente, é a área cinzenta que nós temos em vários campos da medicina e temos que continuar, ou repetindo biópsias, ou fazendo exames prospectivos. Quando fazer biópsia da próstata? Quando tem um toque muito alterado, endurecido. Quando o PSA está muito alterado ou em elevação, e nós não temos explicação outra. Ou quando nós temos uma imagem suspeita, fundamentalmente, da ressonância magnética. E, nessa circunstância, se faz a biópsia prostática. E essa biópsia se faz por via transretal, se introduz um probe que tem uma agulha que, olhando no ultrassom, ou na ressonância, ou na tomografia, se vê a próstata e se retira vários fragmentos, em geral 12. Porque o tumor pode ser muito pequenininho. Então, nós temos que rastrear a próstata e, por isso, retiramos vários fragmentos. É isento de complicações? Em geral, nós tendo cuidados, isso não tem complicações, mas a infecção, porque nós transfixamos o reto e vamos à próstata. O reto tem a sua contaminação, né, bacteriana, natural, e isto pode trazer infecção, e que isso ocorre num percentual que não é grande, aproximadamente 5%, e por isso nós damos profilaticamente antibióticos para os pacientes que vão submeter-se à biópsia. Ou não se faz a biópsia por via transretal, mas se faz por via perineal, que é a região abaixo da bolsa escrotal e vai-se em direção à próstata. Dessa maneira, nós fugimos da zona do reto. Feito o diagnóstico, o paciente veio nos examinar, contou que tem alguns sintomas, nós fizemos o toque retal, ficamos em dúvida, fizemos o PSA, está limítrofe, chamamos limítrofe de 4 a 10, fizemos uma ressonância, a ressonância, isso aí deixa altamente suspeito de tumor, fizemos a biópsia e a biópsia mostrou-se positiva. É fundamental. Não é, eu tenho câncer de próstata, isso é uma informação muito pequena. Pode ser um tumorzinho pequeno, um tumor indolente, ou pode ser um tumor disseminado. Como é que eu vou diagnosticar as metástases? Se o sujeito está assintomático numa fase inicial, principalmente, nós temos exames bastante precisos. Por exemplo, o mapeamento ósseo, a cintilografia óssea. Eu já falei no começo dessa apresentação que os tumores de próstata gostam de osso. Então, nós fazemos um mapeamento ósseo. E vocês podem ver nesse diapositivo que esse aqui é um mapeamento normal. Tem aqui um ponto pretinho aqui, que isso aqui lembra o tumor. E esse outro preto aqui é a bexiga cheia, o líquido também fica escuro. Nas articulações, a gente tem sempre temos dúvidas, porque o indivíduo pode ter problemas articulares, ortopédicos, etc. Mas esse paciente, por exemplo, com esse mapeamento ósseo, todas essas manchas pretas são tumores. Esse é um tumor disseminado, e para nós que estamos acostumados com isto, evidentemente, nós não temos dúvidas quanto ao diagnóstico de câncer de próstata metastático. Quando eu falo em biópsia, mais uma vez, voltando um pouquinho atrás, o diagnóstico fala tem câncer de próstata, mas essa informação é muito pequena. Eu quero saber se essa biópsia foi multifocal positiva, uma da informação, e outra, qual é o tipo de tecido prostático que nós retiramos. Porque o tumor da próstata, a célula é diferente da célula normal ao exame microscópico. E quanto mais diferente for a célula da célula normal, teoricamente, esse tumor é mais agressivo. E temos nota, e tem o nome de quem dá essa nota, que é o Gleason, que vai de 6 a 10.
quanto mais próximo 10, mais diferente é a célula deste tumor. E quanto mais diferente essa célula, teoricamente, mais agressivo esse tumor. Então, no diagnóstico, eu quero saber, sim, se o paciente tem câncer de próstata. Sim, quero. Mas eu quero saber como é que é, qual é a célula desse tumor. É muito diferente de célula normal ou é muito próxima? É pouco ainda. Eu quero saber se ele não tem metástase à distância. Só essas informações é que eu posso pensar em o que oferecer do ponto de vista terapêutico a esse paciente. Recentemente surgiu um outro exame que revolucionou o nosso diagnóstico do câncer de próstata, que é o PET-CT-PSMA. Nós acoplamos um anticorpo com um isótopo com um contraste e aplicamos via endovenosa. E como esse contraste, esse produto, tem anticorpo, anticélula prostática, esse contraste vai se localizar nas células prostáticas. Então, nós podemos vasculhar o corpo inteiro com esse PET-PSMA. Isso foi uma revolução muito grande. E assim, nós podemos ver, por exemplo, uma calota, aqui um raio-x suspeito, e dali o anticorpo foi lá. O anticorpo foi anticorpo anticélula prostática. Então, acende, esse é o termo que nós usamos, acende onde nós temos a célula tumoral. E assim, nós fazemos o diagnóstico. Bom, eu já caracterizei esse tumor. Como é que eu vou tratar? Mas primeiro os conceitos. Em fases iniciais, eu já disse, esse tumor pode ser curável. O tumor localizado é curável. Em fases avançadas, os objetivos já são diferentes. Nós, hoje em dia, conseguimos controlar bem, mas nós não curamos tumor metastático. Mas nós prolongamos a vida, sim. E nós oferecemos mais, nós oferecemos melhor qualidade de vida. Os progressos terapêuticos são notáveis no câncer da próstata. Por quê? Porque tem muito certo câncer de próstata. E a indústria, a pesquisa, busca soluções e a indústria de medicamentos e de aparelhos e de tecnológicas desenvolveu muito e tem interesses, evidentemente, além dos científicos, humanos, os interesses materiais. O que se considera, então, no tratamento? Então, eu tenho câncer de próstata. Eu tenho que considerar 3 coisas fundamentais. Primeiro, ele é localizado? Sim, não. Ele invade tecidos vizinhos? Já é fora dos limites da próstata. Isso não é um bom fator, evidente. Tem metástases? Eu já fiz até um PET-PSMA e não tem metástases. Qual é a célula desse paciente? É célula mais ou menos diferente das células normais? Isso com relação ao tumor. Qual é o tumor e onde é que ele está localizado? Quanto na economia orgânica? O segundo tópico. Puxa vida, eu não trato o tumor, eu trato o paciente. Então, eu preciso saber se esse paciente tem boas condições clínicas, que pode ser submetido a tratamento A, B ou C, se ele tem condições socioeconômicas que possa garantir a ele uma retaguarda econômica, socioeconômica, para suportar o preço do tratamento. E também o terceiro são as condições médicos hospitalares. Por exemplo, tem um médico que é treinado, é um urologista que se dedica mais à oncologia, isso tem o seu fator relativo, mas tem o seu peso. Nós precisamos saber se nós estamos tratando esse paciente numa instituição que nos oferece boas retaguardas. Isso, por exemplo, na atualidade, vocês todos já ouviram falar da cirurgia robótica. Quer dizer, robótica no sentido de que não é o robô que faz. Quem opera o paciente é o médico, mas eu tenho os seus braços que vão no paciente e o médico pode, a distância de metros ou quilométricas, mas com seus
gestos, transmitir esses gestos para dentro do corpo através desses braços do robô. Então, temos que tratar um tumor, uma cirurgia localizada, mas de grande porte, que precisa ter o robô. Não dá para tratar, por exemplo, tem aqui nesse diapositivo nenhum desdouro, mas hospital de porta de outro lugar, podia ser na minha cidade de Mogi Guaçu, mas comparar esse com os nossos grandes centros, que temos uma retaguarda, que temos o robô, que temos retaguarda de recuperação adequada dos pacientes, e que a maioria dos convênios atualmente já dão um certo suporte material. Como é que eu trato o tumor localizado? Medidas terapêuticas locais. Então, eu posso tratar tirando a próstata, que é o que mais nós advogamos para tumores localizados, que podem ser retirados completamente. E essa cirurgia pode ser pela convencional, que é a aberta, com incisão, ou com a robótica. A cirurgia é a mesma. Claro que existe o boom do robô, mas o pós-operatório da cirurgia robótica, porque não tem a incisão de pele, de subcutâneo, de músculo, o pós-operatório é bastante mais curto. No passado, nós operávamos um paciente por via convencional e o paciente ficava no hospital 5 dias. Hoje em dia, por incrível que pareça, inadmissível no passado. Nós hoje operamos uma próstata, hoje ele tem alta amanhã. E depois nós vemos no consultório. No tumores localizados, então, nós podemos tratar com cirurgia, nós podemos irradiar, ela também é uma medida efetiva, ou nós podemos tratar com outras medidas que eu vou citar a seguir, mas chamar a atenção de vigilância ativa. Esse é um tumor que dá em pessoas idosas. Esse é um tumor que tem um crescimento lento, dependendo da constituição celular, se aquelas células são muito ou pouco diferentes da normal. Se um paciente já é idoso e tem um tumor pouco agressivo e esse tumor é localizado e não está dando sintomas importantes, nós podemos perfeitamente colocar esse paciente de comum acordo, de shared decision, com o paciente e os seus familiares da vigilância ativa. E o tratamento nessa situação pode ser pior do que a doença. Então, nós podemos botar em vigilância ativa, que nada mais é do que observarmos esse paciente fazendo exames de rotina de cada 4 a 6 meses, cada 6 meses. E por que 6 meses? Porque não se perde a janela, a oportunidade de poder oferecer ainda o tratamento radical. Tumores, quando são localmente avançados, em geral, já escaparam dos limites da próstata, são mais agressivos. E aí nós temos que tratar localmente e tratamento e também medidas sistêmicas. Vocês se lembram que eu falei que a próstata para crescer precisa do hormônio masculino. E o tratamento sistêmico, fundamental, é a ablação androgênica, ou seja, é a retirada da testosterona circulante. Nós temos atualmente a castração química, temos remédios que inibem a formação da testosterona, ou o tratamento convencional estabelecido há décadas atrás, que é a retirada dos testículos. Tumores metastáticos, nós temos que tratar sistemicamente. Não adianta querer tirar a próstata e deixar os tumores para trás. E aí nós temos que fazer tratamento sistêmico. Então, a frase é: eu tenho um tumor de próstata, doutor, o que o senhor acha que eu devo fazer? Olha, não sei. Nós temos que individualizar. Nós temos que considerar as condições do tumor, as condições do paciente, as condições que nós temos de oferecer médicos hospitalares. Tumor localizado, objetivo cura, cirurgia aberta convencional, podemos fazer por via laparoscópica, se introduzindo trocáteres, como se fosse comer comida japonesa, né, com aquele pauzinho, e se vai se tratando o paciente, e a cirurgia robótica, onde existe um console que o cirurgião se senta e ele fica olhando dentro deste visor, ele tem uma
uma noção exata do que está ocorrendo dentro do abdômen do paciente, e com os dedos ele vai fazendo a movimentação dos instrumentos. Aqui está uma sala montada, aqui está aqui está o cirurgião sentado no console. Isso pode ser, ele vê isto que pode ser visto numa tela, ou seja, é uma cirurgia que pode ser acompanhada por toda a equipe que está envolvida. Em geral, é o cirurgião aqui sentado, tranquilamente, pode estar com o seu copiloto ao lado, e nem campo cirúrgico, aqui está o paciente, estão os braços do robô, que estão sob supervisão da equipe que está em campo cirúrgico, ao lado do paciente. A evolução da cirurgia robótica foi fantástica, de tal maneira que eu posso fazer essa cirurgia aqui, eu posso estar aqui sentado nesse robô e o paciente está numa outra cidade, isso é possível. Há poucos meses atrás, o Dr. Vipul Patel, nosso amigo lá de Orlando, fez uma operação em Orlando de um paciente que estava em Pequim, na China. É claro que isto é uma coisa que pode ser feita, não é uma rotina, mas no futuro não sabemos. É um tema muito polêmico, porque eu vou operar um paciente que está na China. De quem é a responsabilidade desse paciente? É quem está operando ou de quem está lá? Quais são os efeitos éticos? Tudo isso abre-se uma página importante para discussão. O tratamento radioterápico também é factível. O segmento, a evolução do paciente, o segmento é mais difícil, porque lembre-se que para o segmento do paciente que eu tiro a próstata, eu tiro a fonte do PSA. Quando eu irradio, eu não tiro a fonte, eu amortizo, só vamos amortizar aquilo. Então, o paciente tem ainda o PSA e variações de uma célula que está em loco, pode ser infecção, pode ser outra coisa, fica mais difícil. De tal maneira que existe esse viés de sermos cirurgiões que preferimos o tratamento cirúrgico. Existem outras opções do tratamento localizado, que é a crioterapia, que é queimar o tumor com temperatura baixa, a bracterapia, que é a radioterapia com sementes enfiadas na próstata, tem a alta frequência, as coisas vão evoluindo muito. Do ponto de vista do tumor metastático, algumas considerações devem ser consideradas. Para resumir um pouco esse tema, 20% dos pacientes já apresentam metástase no diagnóstico. Um quinto. Não é brincadeira. Deixa que relaxa. Os ossos são locais mais acometidos. O diagnóstico da extensão tumoral é mandatório. Porque é diferente o paciente que tem uma metástase num osso do braço e aquele que tem múltiplas metástases. Eu, que está no braço, eu posso, inclusive, irradiar só aquela metástase e dar o tratamento sistêmico. 80% dos pacientes que têm câncer de próstata metastático, se nós tirarmos o combustível, que é a testosterona, 80% desses pacientes evoluem, eles melhoram, as metástases regridem, mas isto é temporário. Depois de um tempo médio de 2 anos, aquelas células remanescentes, que são pouco resistentes à testosterona, as que são muito resistentes já foram combatidas, mas aos poucos vão se reproduzindo e o tumor pode avançar. E nós temos tratamentos de segunda linha, que tiveram evolução significativa. A quimioterapia, a imunoterapia, novos agentes, as complicações do tratamento do tumor metastático, assim como do localizado, são previsíveis. E eu vou tecer 2 ou 3 palavras daqui a pouquinho. Custos e de disponibilidade da terapia constituem fatores limitantes. A cura, a quimioterapia é muito cara, a imunoterapia é muito cara. A cura nessa fase é excepcional. Os objetivos, já disse, são controle de qualidade de vida. Esse é um paciente que nós vimos em 1998, ele tinha lá seu tumor,
no úmero, também nas mãos. Começamos o hormônio, não cirúrgico, mas bloqueio da testosterona, mas esse era um tumor bravo. Um ano depois, aquele tumor avançou, nós fizemos o que chamamos de bloqueio androgênico completo, ou seja, além de diminuir a testosterona, nós ainda bloqueamos o seu efeito periférico nas células remanescentes, tem o seu valor adicional, mas era um tumor avançado e aí está, vocês viram essa evolução. Mas nos últimos anos nós tivemos um aumento imenso de novas drogas. Os antiandrogênios, antitestosterona, de via oral, a biraterona, isoniazid, azutamilamida, não importa. Existe esse tratamento adicional recente. A quimioterapia melhorou muito. A radioterapia, idem. E hoje, nós já temos uma nova modalidade que é interessantíssima, são onde se empregam isótopos radioativos, ou seja, partículas radioativas que se dirigem só para as células prostáticas. Não é radioativa para o corpo, não é só para as células prostáticas. Mas como é que isso é possível? Vamos usar um anticorpo que seja acoplado a esses isótopos. Vamos usar anticorpos que vão procurar a célula prostática. E isso se for desenvolvido, com anticorpos experimentalmente, e que eu vou mostrar o resultado de um caso que é uma coisa excepcional. Mais um caso triste, já avançado, eu podia mostrar aqui, gente, centenas de casos operados e curados. Eu estou mostrando a evolução do que pode acontecer se nós não abrirmos os olhos. Esse é um outro paciente, e que eu não me esqueço porque eu tive sempre um amigo, um colega, um médico, 64 anos, que nunca foi examinado e de repente começou a ter dores abdominais. Nós o examinamos em 2009, ele já tinha um tumor, esse preto que vocês veem, um tumor que invadia o osso da bacia. E tem esse um outro preto aqui, que poderíamos imaginar, puxa, ele tem também uma imagem, mas não é, esse ele tinha um rim fora de lugar, por isso que aparecia isso, mas isso aqui não é o tumor, mas o tumor era aqui. Mas já tinha ultrapassado os limites da próstata, já tinha invadido os ossos da bacia. Então, nós irradiamos esse paciente e fizemos aquele tratamento hormonal, em 2009. Em 2011, aquilo cresceu, apesar do tratamento hormonal e apesar da radioterapia. Entramos, naquela época tinha surgido a biraterona, mas um tumor dessa agressividade, 2012, incluímos também quimioterapia, rezas, tudo o que vocês imaginarem. Em 2014, infelizmente, ele estava coalhado de tumores e partimos apenas para paliação. Complicações do tratamento: se nós tiramos a testosterona, os pacientes têm problemas de sexualidade, de potência. Quando nós operamos os pacientes, no passado tínhamos muita incontinência, atualmente é excepcional, ao redor de 2%. Os pacientes que têm tumores metastáticos, que são submetidos à imunoterapia, além desse problema de potência, etc., testosterona não é sexo, testosterona é metabolismo. Quem tem testosterona alta tem mais chance de descompensação do diabético, ele tem muito mais chance de ter problemas ósseos, ele tem mais chances de ter tromboembolismo, eles são mais factíveis e têm mais estados depressivos. Aí está aquele tratamento que eu quis falar para vocês. Puxa vida, eu posso agora pegar um paciente com tumor de próstata extremamente avançado, com metástase para todo lado. Eu podia oferecer hormônio, ok, oferecemos hormônio sempre. Eu podia fazer o bloqueio completo, isso podemos e fazemos sempre. Eu podemos fazer também, acrescentar quimioterapia, isso fazemos, mas alguns escapam, e temos essa chance.
de usar isótopos radioativos, então irradiar apenas a célula prostática, usando um isótopo, no caso chama-se actino, o lutécio, e aqui está um paciente com todos esses tumores em 2014, em 2015, tudo desaparecido. Então, uma coisa impressionante, jamais imaginável, mas nós vivemos, isso não acontece com todos os pacientes, claro, mas é uma nova modalidade que podemos oferecer a nossos pacientes. Dá para prevenir? No futuro, talvez, com gene terapia, alterando os genes, então fazemos o teste genético do paciente, ele tem alterações, corrigimos essas alterações genéticas e oferecemos ao paciente para diminuir a chance de ter doenças. E nós sabemos que esses pacientes têm um componente genético, hereditário, tanto a próstata quanto a mama. E aqui está a Angelina Jolie, né? Uma moça belíssima, acho que era casada com Brad Pitt, se não me engano, e ela tinha a mãe, 2 irmãs com câncer de mama. E ela tinha mamas normais, mas ela tinha uma altíssima chance de desenvolver câncer de mama. Ela decidiu por fazer mastectomia, retirada da mama, foi colocado prótese, obviamente, com finalidade preventiva. Isso ainda é motivo de muita discussão, mas é uma possibilidade. E os novos agentes, que eu já disse, esses com anticorpos. Podemos prevenir? Tem alguma coisa para prevenir? Não dá para evitar totalmente, mas tem coisas que podem ser, que podem ser feitas. Incrementar a ingestão de frutas, cereais, soja, reduzir a ingestão de gordura, né? E reduzir a dieta americana, evitar carne vermelha em excesso, parar de fumar. Puxa vida, se desaparecesse o fumo, os nossos consultórios iriam esvaziar. Essa é uma realidade e que se espera que ocorra. Praticar atividade física é bom para a cabeça. Nós sabemos que quando nós estamos sob estresse, nós já temos a imunossenescência da idade. O estresse altera a resistência imunológica das pessoas. É comum dizer, doutor, eu tive um estresse, apareceu esse herpes aqui no nariz, na vista, no pênis, alteração imunológica. Vacinas não temos ainda. O que nós recomendamos? Sociedade Brasileira de Urologia, que eu tive a honra, a satisfação de ser o seu presidente em 2020 e 2021. O que nós recomendamos? E é uma recomendação pouco variável de outros centros, mas o início das consultas com o urologista para discussão sobre a avaliação da doença. Paciente assintomático, que está bom, meu irmão, etc., você tem 50 anos, precisa fazer exame, precisa fazer o check-up. E, por favor, no check-up tem que fazer o check-up do problema prostático para os homens. Se o indivíduo for de etnia negra, começar antes, essa é a nossa recomendação, aos 45 anos. Nós temos que cumprir nossa missão. A missão de médico é bastante complexa e conhecida de décadas. É uma pena que nós passamos por um momento da medicina brasileira onde o ensino é relegado a um segundo plano. Nós temos a infelicidade de sermos o país que tem o maior número de escolas médicas do mundo. Já passamos o ano passado a Índia. E ao redor do Brasil, todos, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra tem 5 faculdades de medicina. Puerto Iguaçu, no Paraguai, tem 5 faculdades de medicina, 95% dos alunos são brasileiros. Tem alguma condição de dar esse curso? Zero. O que buscam o papel vem para o Brasil, não tem que fazer exame de revalidação, e nós estamos abrindo uma escola de medicina atrás da outra sem a menor responsabilidade. Eu fui surpreendido
há 3 anos atrás, por um grande amigo meu, prefeito da minha cidade, que veio me dar uma grande notícia, Mogi Guaçu. Toninho, como ele me chama, temos faculdade de medicina. Consegui, claro, R$ 8.000 de mensalidade e prestígio político. Pessoal, eu tenho um privilégio de poder ter um filho médico que seguiu meus pés, meus passos, fez urologia e hoje fez urologia. Quando terminou seu curso, ele fez a residência no nosso serviço e disse: pai, quero trabalhar. Eu falei: não, você tem que sair. Eu saí, não tinha um tostão no bolso, foi bolsa para cá, bolsa para lá. Eu e sua mãe podemos te ajudar e você vai para os Estados Unidos, eu tenho portas abertas. Ele ficou 3 anos lá e voltou um excelente médico do ponto de vista técnico e moral, ético, e é meu companheiro em todos os dias. Hoje já operamos pela manhã 2 vezes juntos e isso me traz uma enorme satisfação. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, doutor Pompeu, a sua belíssima conferência, sua belíssima apresentação, mostrando um alerta, uma atenção muito importante para um problema que extrapola da esfera da medicina para espaço em outros setores. O senhor nos deu assim, uma visão ampla, em poucos minutos, objetiva, de um problema que acomete, como o senhor mesmo disse, grande parte dos homens com mais de 50 anos de idade, e que o mais importante é o diagnóstico precoce, é a prevenção, é o exame frequente que o paciente tem que ter, tem que enfrentar a situação e o problema de procurar seu médico, seu urologista, com uma frequência muito grande, para ser precoce no tratamento. O senhor nos deu uma visão ampla das opções terapêuticas, da visão das possibilidades atuais e já deixando transparecer que um futuro próximo será ainda mais alvissareiro, né? Então, eu queria agradecer ao senhor pela sua participação e deixar a palavra em aberto para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta para o professor Pompeu, que é uma oportunidade ímpar. Tem um professor como Eu gostaria, Pois não, doutor Juarez, é pois não, possível? Jorge, pode falar. Tem palavra. Em primeiro lugar, parabéns, doutor Pompeu, pela sua aula, que nos passou, uma verdadeira aula, porque nós somos leigos e aprendemos muito a respeito de todo esse processo de descoberta da doença, do tratamento e tudo mais. Eu não vou entrar nessa questão especificamente, eu só queria fazer uma recomendação. Nós temos um confrade, o Lafayette, ele vive enviando mensagens dizendo que sofre problemas prostáticos e está muito preocupado com isso. Se houver da parte de vocês a possibilidade de conversar com o Lafayette, até para tranquilizá-lo, porque ele já tem uma idade avançada e tal, e eu não tenho como, né, dizer para ele o que fazer, o que agir, enfim, nessa questão da próstata. Mas a minha pergunta é outra, doutor Pompeu. A minha pergunta é a respeito daquilo que a gente lê nas redes sociais, que não existe um remédio ou uma vacina para o câncer, porque os laboratórios fazem campanhas contra. Nós sabemos que existem mais de 150 tipos de câncer, e acho difícil que haja uma vacina ou
um remédio que possa curar todos os tipos de câncer. Mas qual é a sua opinião, como médico, a respeito desse suposto lobby dos laboratórios para que não se descubra a cura do câncer ou de vários tipos de câncer? Qual a sua opinião, doutor? Não, eu não... Muito boa a sua ponderação, Geraldo. Primeiro, com relação ao Lafayette, eu vejo que, de vez em quando, ele usa o nosso grupo aí para comunicação. Eu me coloco à disposição dele aqui, para conversar com ele, sem nenhum interesse secundário desse contato. E então fica aqui já, deixo claro. Se o Lafayette quiser me procurar, ele é meu convidado. Com relação a vacinas, realmente nós não temos uma vacina para o câncer, não temos. Eu não vejo assim tanto interesse da indústria, esse é o ponto de vista pessoal, em evitar o desenvolvimento de vacinas. Não vejo isso, porque para a indústria, veja bem, é interessante a doença, entende? É o tratamento. Um tratamento de imunoterapia, atualmente, o custo para quem for fazer, por exemplo, de algumas doenças, é 20 mil reais por mês. Só do custo do remédio, da medicação. Então, eu não acho isso. E, então, eu acho, por outro lado, eu advogo intensamente que se vacine contra doenças onde existam vacina, por exemplo, herpes zoster, que é uma doença terrível do ponto de vista de sintomas, porque acomete nervos, o velho cobreiro, que acomete nervos e pode ser na face, no olho, pode deixar cego, pode deixar... E que hoje em dia nós podemos fazer vacinas e são eficazes para herpes zoster. Então, se vocês não forem vacinados de herpes zoster, vacinem. E por que você fala com essa força, Pompeu? Porque em outubro do ano passado, eu deveria ter feito a minha vacina do herpes zoster e não fiz, e já tinha marcado, e não fiz porque eu estava no centro cirúrgico 3 dias antes de fazer a vacina. Encontrei com um colega que tinha emagrecido e estava meio pálido. Eu disse: o que aconteceu? Compensou? O que aconteceu com você? Eu fiz a vacina do herpes e tive uma reação, mas isso dá em poucas pessoas. Deu uma reação colateral. Isso foi num sábado. Eu devia fazer a vacina na segunda-feira e eu não fiz. Por que eu não fiz na segunda? Porque eu escutei aquilo dele. E eu tinha uma cirurgia muito importante de várias horas na quarta-feira que eu tinha que estar com o meu estado físico completamente normal para enfrentar com todas as forças. Eu deixei de me vacinar. E aí empurrei com a barriga. E aí desenvolvi um herpes e fiquei 2 meses com um sofrimento horroroso. Então, advogo, não existe vacina para a próstata. Eu não vejo essa força dos laboratórios em evitar o desenvolvimento. Eu não vejo isso. O que eu vejo, e como perspectiva, ao invés de ser vacina, porque, em geral, vacina é quando tem um agente tipo bacteriano, o micótico, etc. Mas eu vejo lugar para eu vacinar de que maneira? Eu estudo o paciente geneticamente, ele tem alterações genéticas no seu cromossoma, e eu vou tratar esta alteração genética. E, portanto, vou vaciná-lo para o câncer da próstata. Isso é factível, já está sendo feito. Isso sim. Esse é meu ponto de vista, Geraldo. Muito obrigado pela sua pergunta, que é muito interessante. E muito obrigado pela sua resposta. Gostei muito. Obrigado. Muito obrigado, Pompeu, pela sua palavra. Não, Guido. Muito bom. Ô, Guido. Eu acho que o Guido está pedindo a palavra. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar o meu caríssimo confrade na Academia de Medicina de São Paulo, Antônio Pompeu, pela magnífica aula que ele deu. É uma beleza escutar médicos verdadeiros, viu, Pompeu?
porque nós hoje, você até falou muito bem, né, nessa proliferação de faculdades de medicina sem nenhuma condição, sem hospital universitário, sem leito, sem nada, despejando médicos sem nenhum tipo de formação, sem o exame de proficiência, escutar um médico verdadeiro como você dando uma brilhante aula é muito agradável. Você também cita esse domínio, que eu vou chamar com todo o respeito, domínio balordo dessas indústrias farmacêuticas. Eu pensei que fosse só na psiquiatria que as indústrias fagocitam o cérebro desses médicos mal formados e acabam dando remédio para tudo. Na nossa área psiquiatria, se morrer um cachorro na casa da gente, se nós estivermos tristes porque brigamos com a pessoa amada ou sem dinheiro no bolso para pagar a conta, é o quanto basta para ir num desses médicos despreparados de hoje em dia, sair de lá com um diagnóstico qualquer que justifica tomar antidepressivos. Então, meus parabéns a você. Eu acho que você citou o outro agora, por fim, você citou algo muito importante. As vacinas funcionam. Infelizmente, não tem para próstata, mas para herpes precisa tomar. O Pompeu está aí para dizer, não é? Então, muito obrigado pela lição, viu? Muito obrigado, Guido. Você é sempre um gentleman. Eu acho que o Pesa levantou a mão aí. Eu levantei a Francis mão. também. Duas ordens. Olha, o Pesa, entre você e a Francis, você vai me desculpar, viu? Mas é a Francis. Tá bom. Pois não, com certeza. Que honra! A nossa sala hoje tão seleta. Quero dar um abraço bem apertado no Guido Palomba, no Pesa, no Geraldo, deixa eu ver, na Thaís e, obviamente, no Pompeu. O Pompeu nos brindou com uma palestra magnífica e veio resolver aí, ou elucidar muitos pontos que eu ouço na família, viu, o Pompeu? Inclusive, tirei algumas fotos, tá? E a sua sensibilidade ao mencionar o seu filho, e eu senti a sua emoção, é algo assim que dá um colorido todo especial às suas colocações. E eu lhe faço agora uma pergunta. Você disse sobre os isótopos radioativos, e aqui na minha santa ignorância eu lhe pergunto, além da próstata, né, do câncer de próstata, serve ou serviria também para quem tem leucemia? Teoricamente, sim. Na prática, ainda não disponibilizamos. Ainda não está disponível para a leucemia. A leucemia ainda passa pelos tratamentos convencionais e que, aliás, nós avançamos bastante. Mas o radioisótopo, mas de qualquer forma, veja bem, não é o radioisótopo, porque você pode usar radioisótopo para qualquer coisa, mas o mais importante, Francis, é que esse radioisótopo não queime o cérebro, não queime outras estruturas, mas o alvo, né? Qual é o tumor? Então, para isto, nós temos que acoplar ao radioisótopo um anticorpo, quer dizer, um elemento que vai se ligar à célula-alvo. E na leucemia nós ainda não disponemos disso. Mas, teoricamente, isso no futuro, nós vamos poder usar em praticamente qualquer possibilidade. Desde que você arrume um anticorpo contra qualquer coisa, você pode usar um radioisótopo que possa chegar nesse local.
Ok, muito obrigada, obrigada pela deferência obviamente, um abraço também ao Pacelli e aos demais, não vão se sentir excluídos, tá? Pelo amor de Deus, amo a todos. Não, Tá? não, muito obrigado, Francis. Muito obrigado. Doutor Pesa, Eu estou quer usar a preocupado com o palavra? Pesa. Cadê o Pesa? Ah, está aqui. É, Pesa, não leve a mão àquela brincadeira, hein? não, é Para ótimo, mim, foi ótimo. você é o maior tenor do mundo. É Caruso, lá. perto de você, o... Tá bom. Doutor Vai Pompeu, lá. olha, eu vou contar. Eu fiquei impressionado com o nível da sua explanação. E a gente, nossa, aprendi muita coisa. A gente tem uma base maior aqui para fazer uma consulta com um urologista e também conversar com ele ah, com uma base maior para fazer as perguntas para o urologista. Olha, é por causa dessas tertúlias de altíssimo nível que a gente está gostando cada vez mais da nossa querida Academia Cristã de Letras. E quero agradecer também peguei uma parte, eu cheguei um pouco tarde aqui nessa tertúlia, peguei alguns sonetos declamados pela doutora Francis, doutor Nathanael, e não consegui chegar antes porque tive uma emergência no consultório, mas foi muito bom mesmo, gente, foi muito bom a explanação e os sonetos, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Pesa, pela sua belíssima Obrigado. consideração. Alguma pergunta mais, professor Pompeu? Eu, doutor. Pois não, Thaís. Doutora Thaís. Boa noite a todos. Congratulo nessa noite fria, obviamente com poesia. Estimado presidente, doutor Juarez, parabéns por presidir com maestria os trabalhos desse dia. Estimada confreira Francis, congratulações pelo momento acadêmico encantador, retratado com cirandas de carinho e muito louvor, lindíssima trajetória do sempiterno Paulo Nathanael sobre sua esposa e a obra Irene no Céu. Estimado confrade Pompeu, parabéns pela escolha do tema em palestrar sobre câncer de próstata, o que precisamos saber. A nossa noite veio a brilhantar e simplesmente encantar. Excelente elucidação sobre a incidência, fatores de risco, diagnóstico, tratamento, bem como pela prevenção. Foi lindo de ver os passos do seu filho, momento regado de emoção. Caminhando para o final, encerro, enfim, agradecendo a estupenda exposição, muito didática e repleta de informação. Parabéns. Muito obrigado, Muito obrigado. Thaís. Muito obrigado. Obrigado, Thaís. A poesia bonita, bem colocada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Com essa brilhante poesia da doutora Thaís, tem alguma pergunta mais do nosso querido professor Pompeu? Bom, se não tem, Pompeu, preencheu inteiramente a nossa expectativa. Ao convidá-lo, você escolheu um tema palpitante, muito importante para toda a população, demonstrou a incidência, a prevenção, os cuidados que deve ter e, sobretudo, a educação do paciente em enfrentar um problema que grande parte tem tratamento e grande parte tem como contornar. Foi uma noite maravilhosa para todos nós. O tema que o senhor escolheu foi realmente palpitante, muito interessante, que preencheu e elevou mais ainda o nível da nossa academia. Queria agradecer a todos e convidar para a nossa próxima tertúlia o nosso também brilhante confrade, doutor Kikurit, para que na tertúlia de agosto ele vai nos brindar com um tema filosófico bastante importante para a nossa academia, já antevendo o temário do nosso congresso, que ocorrerá em novembro. Né? Então, queria agradecer a todos pela acolhida, pela frequência, pelo elevado nível das considerações e das perguntas, que isso enobrece a já nobre
conferência do nosso querido Pompeu. Muito obrigado a todos. Então, boa noite para todos, tá bom? Muito E obrigado. acessem nosso site. Isso, acesse o nosso site. Obrigado, Francis. Obrigado. Tchau, doutor Juarez. todos. Obrigado. Obrigado, tchau. Tchau, Fiquem todos Pompeu. com Tchau, todo Deus. mundo. Fiquem Tchau, todos tchau. Boa com noite. Deus. Boa noite.